Luiz Barsi é um dos investidores mais conhecidos do Brasil. Ele ficou famoso por transformar pouco dinheiro em uma fortuna ao longo dos anos. Muitas pessoas querem saber qual é o segredo dele. O título Luiz Barsi Conta: O conselho de 1 minuto sobre dinheiro que mudou tudo para mim e que serve para você, sugere que existe uma dica simples, rápida e poderosa que ele usou para alcançar o sucesso financeiro. E o melhor, essa dica pode funcionar para qualquer pessoa, não importa quanto dinheiro ela tenha hoje. A ideia de um conselho de 1 minuto é interessante porque mostra que não é preciso estudar por horas ou fazer coisas complicadas para começar a melhorar sua vida financeira. Às vezes, uma única mudança de comportamento ou uma nova forma de pensar pode fazer toda a diferença. Vamos entender o que esse conselho pode ser e como aplicá-lo no dia a dia. O primeiro ponto importante é que Luiz Barsi sempre falou sobre a importância de poupar dinheiro. Não importa se você ganha pouco ou muito, o que faz a diferença é guardar uma parte do que você recebe. Muitas pessoas acham que precisam ganhar um salário alto para começar a poupar, mas não é verdade. Imagine que você ganha R$ 2.000 por mês. Se você guardar 10% desse valor, são R$ 200 por mês. Pode parecer pouco, mas em um ano você terá R$ 2.400. Se você guardar 20%, serão R$ 4.800. O segredo não é quanto você guarda, mas sim o hábito de guardar sempre. Outro ponto que Barsi destaca é investir o dinheiro poupado. Não adianta guardar o dinheiro debaixo do colchão ou na conta corrente, porque ele não vai crescer. É preciso fazer o dinheiro trabalhar para você. Um exemplo simples é a poupança, que rende um pouco a cada mês. Mas Barsi sempre recomendou investimentos mais rentáveis, como ações de empresas sólidas. Por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa que paga dividendos, você recebe uma parte do lucro dela todo mês ou todo trimestre. Isso é como se a empresa te pagasse um aluguel pelo dinheiro que você investiu nela. Um exemplo prático: imagine que você comprou ações de uma empresa de energia elétrica. Todo mês, essa empresa tem lucro e distribui uma parte dele para os acionistas. Se você tem 100 ações e cada uma paga R$ 1 por mês, você recebe R$ 100 só por ter aquelas ações. E o melhor, você não precisa trabalhar para receber esse dinheiro. Ele vem automaticamente. Isso é o que chamamos de renda passiva, ou seja, dinheiro que você ganha sem precisar trocar seu tempo por ele. Mas como começar a investir se você não entende nada de ações? Barsi sempre disse que o primeiro passo é estudar. Não precisa ser um expert, mas é importante entender o básico. Hoje, existem muitos cursos gratuitos na internet, livros simples e até vídeos no YouTube que explicam como investir. O importante é começar pequeno e ir aprendendo aos poucos. Por exemplo, você pode começar investindo R$ 50 por mês em um fundo de ações ou em ações de uma empresa que você conhece, como uma rede de supermercados ou uma empresa de telefonia. Outro conselho valioso de Barsi é ter paciência. Investir não é como ganhar na loteria, onde você fica rico da noite para o dia. É um processo lento, mas que dá resultados a longo prazo. Imagine que você planta uma semente de árvore hoje. Você não vai colher frutos amanhã, mas se cuidar dela, regar e esperar alguns anos, terá uma árvore cheia de frutos. Investir é parecido. Você precisa ter disciplina e esperar o tempo certo para colher os resultados. Barsi também fala sobre evitar dívidas desnecessárias. Muitas pessoas gastam mais do que ganham e acabam se endividando. Isso é como cavar um buraco cada vez mais fundo. Quanto mais você gasta, mais difícil fica sair dele. Um exemplo comum é o cartão de crédito. Se você não paga a fatura inteira, os juros são altíssimos e a dívida só aumenta. Barsi recomenda viver dentro das suas possibilidades e evitar gastar com coisas que não são essenciais. Um ponto que muitas pessoas não percebem é que pequenas economias fazem uma grande diferença ao longo do tempo. Por exemplo, se você gasta R$ 10 por dia com café na rua, isso dá R$ 300 por mês. Se você levar
comprar café de casa, pode economizar esse dinheiro e investir. Em um ano serão R$ 3.600. Em 10 anos, com os juros compostos, esse valor pode se transformar em muito mais. É por isso que Barsi sempre disse que é importante prestar atenção nos pequenos gastos. Outra lição importante é não seguir modismos ou dicas de quem não entende do assunto. Muitas pessoas perdem dinheiro porque seguem conselhos de amigos ou influências que prometem enriquecimento rápido. Barsi sempre recomendou estudar e tomar decisões baseadas em fatos, não em emoções. Por exemplo, se todo mundo está comprando ações de uma empresa porque está na moda, mas você não sabe nada sobre ela, é melhor não investir. É como comprar um carro só porque todo mundo está comprando, mesmo que você não precise dele. O conselho de 1 minuto que mudou tudo para Luiz Barsi provavelmente resume esses pontos. Poupe uma parte do que você ganha, invista com sabedoria, tenha paciência e evite dívidas. Não é complicado, mas exige disciplina. Vamos imaginar que você tem 30 anos e começa a guardar R$ 200 por mês. Se você investir esse dinheiro em algo que renda 1% ao mês, o que é possível com bons investimentos, aos 60 anos você terá mais de R$ 200 mil. E se você aumentar esse valor aos poucos, o resultado será ainda melhor. Para resumir, o conselho de Luiz Barsi não é mágico, mas é poderoso porque se baseia em hábitos simples e consistentes. Poupar, investir, ter paciência e evitar dívidas são ações que qualquer pessoa pode adotar, independentemente da sua renda. O importante é começar hoje, mesmo que seja com pouco. Com o tempo, esses pequenos passos vão se transformar em grandes resultados. Se você quer mudar sua vida financeira, comece agora. Guarde um pouco do seu salário, estude sobre investimentos e aplique seu dinheiro de forma inteligente. Não espere o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. O melhor momento para começar é hoje. E lembre-se, o conselho de 1 minuto de Luiz Barsi não é sobre enriquecer rápido, mas sobre construir riqueza aos poucos, com disciplina e sabedoria. E o mais legal é que esse conselho não exige que você seja um gênio das finanças ou tenha muito dinheiro para começar. Luiz Barsi, um dos maiores investidores do Brasil, começou do zero, com uma infância difícil e sem nenhuma herança. O que fez a diferença para ele foi justamente colocar em prática essas ideias básicas, mas que muita gente ignora. Por exemplo, imagine que você ganha R$ 2.000 por mês. Se guardar apenas R$ 200 todo mês, o que dá 10% do seu salário, e investir esse dinheiro em algo seguro, como um fundo de renda fixa ou até mesmo na poupança, em 10 anos você terá mais de R$ 30 mil, dependendo dos juros. Pode parecer pouco, mas é um dinheiro que você não teria se gastasse tudo. E se você conseguir aumentar esse valor aos poucos, os resultados vão ser ainda melhores. Outro ponto importante é evitar as dívidas desnecessárias. Muitas pessoas caem na armadilha de comprar coisas que não precisam só porque estão em promoção ou porque todo mundo tem. Um celular novo, uma TV de última geração, roupas caras, tudo isso pode parecer urgente, mas se você parar para pensar, na maioria das vezes não é. O conselho de Barsi é: se não é essencial, espere. Guarde o dinheiro primeiro e se depois de um tempo ainda quiser comprar, faça isso com o dinheiro que já tem, não com empréstimos ou parcelas que vão te sufocar depois. E não precisa ser radical. Você não precisa viver como um monge, cortando todos os prazeres da vida. A ideia é ter equilíbrio. Se você gosta de sair para jantar, por exemplo, pode continuar fazendo isso, mas talvez uma vez por semana em vez de 3. Ou pode procurar opções mais em conta. O importante é não deixar que os pequenos gastos do dia a dia te impeçam de construir um futuro mais tranquilo. O conselho de Barsi também vale para quem já está endividado. Nesse caso, o primeiro passo é parar de fazer novas dívidas e começar a quitar as que já existem. Pode ser difícil no começo, mas com organização e disciplina dá para sair do buraco. Uma dica é anotar todos os seus gastos para ver onde está indo o seu dinheiro. Muitas vezes a gente nem percebe quanto gasta com coisas bobas, como cafés na rua ou assinaturas de serviços que nem usa.
E não se esqueça, o tempo é seu maior aliado. Quanto mais cedo você começar a poupar e investir, melhor. Isso porque o dinheiro rende juros, e esses juros rendem mais juros. É o que chamam de juros compostos. Por exemplo, se você investir R$ 100 hoje e esse dinheiro render 1% ao mês, no próximo mês você terá R$ 101. No mês seguinte, os 1% serão calculados sobre R$ 101 e assim por diante. Parece pouco, mas com o tempo, esse efeito faz uma diferença enorme. Por fim, lembre-se de que ninguém fica rico da noite para o dia. Luiz Barsi levou décadas para construir sua fortuna, e o segredo dele foi justamente a consistência. Ele não desistiu quando as coisas ficaram difíceis, nem se deixou levar pela euforia quando os investimentos iam bem. Ele manteve o foco no longo prazo, e isso fez toda a diferença. Então, se você quer mudar sua vida financeira, comece agora. Não importa se é pouco, o importante é dar o primeiro passo. Guarde um pouco do que você ganha, invista com inteligência, evite dívidas e tenha paciência. Com o tempo, você vai ver que esses pequenos hábitos vão transformar sua relação com o dinheiro e te dar muito mais liberdade e segurança. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista para fazer isso. Basta ter disciplina e seguir em frente, um dia de cada vez. Luiz Barsi sempre diz que o dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele é como uma planta. Se você cuidar dele com atenção e paciência, ele cresce. Mas se ignorar, ele murcha. O conselho de 1 minuto que ele dá é simples. Gaste menos do que você ganha e invista a diferença com sabedoria. Pode parecer óbvio, mas pouca gente faz isso de verdade. Vamos imaginar uma situação comum. Você ganha R$ 3.000 por mês e gasta R$ 2.800. Sobram R$ 200. Se você guardar esses R$ 200 todo mês e investir em algo seguro, como um título do Tesouro Direto, em 10 anos você pode ter mais de R$ 30.000, dependendo dos juros. Parece pouco, mas e se você aumentar esse valor aos poucos? Se em vez de R$ 200 você guardar R$ 500 por mês, em 10 anos pode chegar a mais de R$ 75.000. É assim que a consistência faz a diferença. O problema é que muitas pessoas querem resultados rápidos. Elas veem alguém enriquecendo com uma aposta arriscada e pensam, eu também quero isso, mas a realidade é que a maioria dessas pessoas perde dinheiro. Barsi nunca apostou em modinhas. Ele investiu em empresas sólidas que pagam dividendos, uma parte do lucro que vai para o acionista, e reinvestiu esse dinheiro. Com o tempo, os juros compostos, que é quando o dinheiro rende em cima do dinheiro que já rendeu, fizeram sua fortuna crescer. Outro ponto importante é evitar dívidas desnecessárias. Se você compra algo parcelado e paga juros, está jogando dinheiro fora. É como se você estivesse pagando mais caro por algo que poderia ter comprado à vista. Por exemplo, se você compra um celular de R$ 2.000 em 10 vezes de R$ 250, no final pagou R$ 2.500. Isso é R$ 500 a mais só de juros. Se você tivesse guardado esse dinheiro antes, poderia ter comprado o celular à vista e ainda sobraria troco. Barsi também fala sobre a importância de ter uma reserva de emergência. Imagina que você perde o emprego ou tem um imprevisto médico. Se você não tiver uma poupança, vai ter que recorrer a empréstimos ou cartão de crédito, e isso só vai piorar sua situação. Por isso, antes de pensar em investir em ações ou outros ativos, é fundamental ter um dinheiro guardado para cobrir pelo menos 6 meses de despesas. Assim, você não precisa vender seus investimentos na hora errada. Por fim, o conselho mais valioso de Barsi é: não espere pelo momento perfeito. Muitas pessoas dizem, vou começar a investir quando ganhar mais, ou vou guardar dinheiro quando pagar todas as dívidas. Mas a verdade é que sempre vai ter um motivo para adiar. O melhor momento para começar é agora, mesmo que seja com pouco. Se você esperar, pode perder anos de crescimento do seu dinheiro. Lembre-se, riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você guarda e como faz esse dinheiro trabalhar para você. Barsi começou como office boy e hoje é um dos maiores investidores do Brasil. Ele não teve sorte, teve disciplina, e se ele conseguiu, você também pode. Comece pequeno, seja consistente e deixe o tempo fazer o resto.
E como fazer isso na prática? Barsi sempre reforça que o primeiro passo é separar uma parte do que você ganha antes de gastar. Não espere sobrar dinheiro no fim do mês, porque quase nunca sobra. Se você ganha R$ 2.000, por exemplo, tente guardar pelo menos 10%, ou seja, R$ 200. Pode parecer pouco, mas é assim que tudo começa. Outra dica importante é evitar dívidas que não trazem retorno. Se você compra um celular novo em 12 vezes, está pagando juros que poderiam estar rendendo no seu investimento. Barsi sempre diz: se você não pode pagar à vista, é porque não precisa disso agora. Isso não significa viver sem nada, mas sim priorizar o que realmente importa. Também é fundamental ter paciência. O mercado sobe e desce, mas quem investe a longo prazo não precisa se preocupar com essas oscilações. Imagine que você comprou ações de uma empresa sólida, como uma grande rede de supermercados. Mesmo que o preço caia em algum momento, se a empresa continuar vendendo e lucrando, o valor tende a se recuperar. Barsi costuma dizer que o mercado é como um elevador, às vezes sobe, às vezes desce, mas quem está dentro sempre chega ao destino. E não se deixe levar pela empolgação dos outros. Muitas pessoas perdem dinheiro porque seguem modinhas, como investir em ações só porque todo mundo está falando delas. Barsi sempre estudou as empresas antes de colocar seu dinheiro. Ele não comprava ações por achismo, mas porque entendia o negócio e acreditava no crescimento dele. Por exemplo, se você investe em uma empresa de energia elétrica, sabe que as pessoas sempre vão precisar de luz, então é um setor mais estável. Por último, não tenha medo de errar. Barsi também cometeu erros no começo, mas aprendeu com eles. O importante é começar, mesmo que seja com pouco, e ir ajustando o caminho conforme você ganha experiência. Se você guardar R$ 200 por mês e investir em algo seguro como o Tesouro Direto, em 10 anos terá mais de R$ 30.000, só com os aportes e os juros. Isso mostra como o tempo e a disciplina fazem a diferença. O conselho de Barsi é simples: comece agora, seja constante e não desista. Riqueza não é mágica, é resultado de escolhas inteligentes repetidas todo mês. Se ele conseguiu sair de office boy e se tornar um dos maiores investidores do país, você também pode dar os primeiros passos. O segredo está em agir, não em esperar. E o mais legal é que você não precisa ser um gênio da matemática ou ter muito dinheiro para começar. Barsi sempre diz que o importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Imagine que você tem um amigo que resolveu emagrecer. No começo ele não corre uma maratona, mas começa caminhando 15 minutos por dia. Com o tempo, ele aumenta a distância, melhora a alimentação e, sem perceber, já está em forma. Com o dinheiro é a mesma coisa. Você começa devagar, aprende no caminho e, quando vê, já construiu algo sólido. Outra lição valiosa de Barsi é não se deixar levar pelo desespero ou pela pressa. Muita gente vê uma ação subindo rápido e pensa: preciso comprar isso agora, senão vou perder a chance. Mas o mercado é cheio de altos e baixos, e quem entra só porque todo mundo está comprando, geralmente se dá mal. É como aquele amigo que comprou um celular novo só porque todo mundo tinha, mas depois percebeu que não precisava e ficou com uma dívida desnecessária. O melhor é ter calma, estudar as opções e investir no que faz sentido para você, não no que está na moda. Barsi também ensina que o dinheiro não é só para gastar, mas para trabalhar por você. Pense assim: se você compra um celular de R$ 3.000, em um ano ele já perdeu o valor. Mas se você investe esses 3.000 em algo que rende, como uma ação ou um título público, daqui a um ano você pode ter 3.500, 4.000 ou até mais. É como plantar uma semente. No começo parece pouco, mas com tempo e cuidado, ela vira uma árvore que dá frutos todos os anos. E não precisa se comparar com os outros. Barsi começou do zero, sem conhecer ninguém rico ou ter acesso a informações privilegiadas. Ele lia jornais, anotava números e ia aprendendo na prática. Hoje, muita gente tem acesso a cursos, livros e até inteligência artificial para ajudar, mas ainda assim não age. O que faz a diferença não é ter mais recursos, mas usar o que você já tem com inteligência. Se você tem R$ 50 por mês para investir, comece com isso. Se só consegue guardar R$ 10, comece com 10. O importante é criar o hábito.
Por fim, Barsi sempre reforça que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim. Ele não investe só para acumular números na conta, mas para ter liberdade. Liberdade de escolher como viver, de ajudar quem precisa e de não depender de um emprego que não gosta. É como aquele tio que economizou a vida toda para viajar pelo mundo na aposentadoria. Ele não fez isso por gostar de guardar dinheiro, mas porque sabia que, no futuro, aquele esforço traria algo maior. Então, o conselho de 1 minuto de Barsi pode ser resumido assim: comece hoje, seja paciente, não siga a manada, faça o dinheiro trabalhar para você e lembre-se de que o objetivo não é só ficar rico, mas ter uma vida melhor. Não espere o momento perfeito, porque ele não existe. O que existe é o agora, e é nele que você planta as sementes do seu futuro. Oi.